E aí, como você está? Eu sou o Reverendo Denis e esse é o Luterice, Palavra de Deus com entendimento de Lutero sobre um trecho bíblico. Vamos começar lendo Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Está escrito assim: Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e os diáconos da igreja. Que a paz e a graça de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que eu oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Até aqui a palavra. O comentário de Lutero sobre esse trecho fala sobre a graça e paz. Esse é o pensamento de Lutero. Martinho Lutero fala que a graça perdoa o pecado e a paz tranquiliza a consciência. A graça como um presente, o perdão, causa tranquilidade de consciência. A consciência não fica pesada por causa disso. Paz, porque temos paz com Deus. Paz de verdade. Essa é a verdadeira paz. Até diante da guerra, no meio da guerra. Lutero usa uma frase para falar sobre o que acusa a gente, que fica dentro da gente. Nós temos dois diabos que nos atormentam: o pecado e a consciência. A força da lei, que acusa porque a gente não consegue fazer o que deveria fazer, o que deveria ser feito, e o pecado que puxa a gente para a gente continuar fazendo o que é mal. Esses dois monstros, o pecado e a consciência, Cristo venceu, Cristo dominou no tempo que a gente vive aqui, hoje 2020, na época de Lutero, 1500 e pouco, e no tempo que virá. Ele diz assim: os que não creem, o mundo, ignoram completamente isso e por isso não podem ensinar a respeito de como se vence o pecado, como se vence a consciência pesada, como é que se vence a morte. Essa experiência, essa espécie de doutrina, esse ensino, a graça e a paz de verdade, os cristãos têm e devem exercitar e devem usar para a vitória contra essa força do pecado, o desespero da existência, o que eu sou, para onde eu vou, como é que é esse negócio, e a morte eterna. Os dois termos, graça e paz, engloba todo o cristianismo. O presente, a dádiva, a graça sem preço, contém o perdão dos pecados e a paz, uma alegre e tranquila consciência. A paz não vem se o pecado não foi perdoado de verdade, se a gente não tem certeza desse perdão, que foi comprado na cruz para quem crê. Porque a lei, aquilo que a gente deve e não consegue cumprir plenamente, ela acusa e ela faz pesar a consciência, ela aterroriza a consciência por causa do pecado que a gente comete dia após dia. Esse pecado que a consciência sente, ele não pode ser removido por peregrinações, por sacrifícios, por vigílias, por boas ações, pelo nosso esforço, por jejuns ou qualquer outra coisa.
Lutero entende que quem não crê no Filho não entende essa doutrina. Por isso, na verdade, não quer e não pode tolerar a graça e a paz, essa paz de verdade. O mundo fala aos quatro ventos sobre o livre-arbítrio, sobre as nossas forças, o que eu fiz de bom, o que eu fiz não sei o quê, e por isso teria a graça e a paz. Por fazer coisas boas, por ser uma boa pessoa, teria o perdão dos pecados e uma consciência tranquila. O reformador percebe que a paz no mundo, o mundo não dá nada, a não ser uma paz de bens materiais, uma paz de bem-estar do corpo, para viver tranquilo e de boa. A graça do mundo permite desfrutar da nossa propriedade sem pensar em mais nada nem ninguém. Daí vem a ideia do lucro acima da vida. Lutero não cria nisso. A palavra não fala dessa maneira. Mas, na hora da aflição e na hora da morte, a graça e a paz sem Cristo não pode ajudar. Não podem libertar a gente da aflição, do desespero existencial, da angústia ou da morte. Mas quando a graça e a paz de Deus estão presentes, o ser humano é forte para carregar tanto a cruz do sofrimento quanto a paz, tanto a alegria quanto as tristezas da vida. Esse é o pensamento de Lutero, registrado em suas obras selecionadas, volume 10, as páginas 48 até 49. Lutere-se você também. Deus os abençoe.